Ele está olhando para mim, está me escutando, com toda a educação que ele tem. E por causa da educação que ele tem, ele não fala para mim aquilo que ele está pensando em mim. Porque quem está passando naquele momento por aquele problema é o Sérgio, não sou eu. Agora, irmãos, é uma questão de crer. É uma questão de, inclusive nós vamos ver um pouco isso hoje, nós estamos vendo a questão da fé. É trazer, substancializar aquilo que está na palavra, fazer aquilo virar algo real, concreto para você. Amém. Na economia de Deus no Novo Testamento, irmãos, se nós, essa semana, eu não sei quantos irmãos nos grupos de casa, estão vendo aquelas 40 lições, né? No nosso grupo nós vemos exatamente isso, né? Essa semana, sobre a fé, sobre como trazer as coisas. Nós somos físicos, né? Nós somos materialistas, nós gostamos de ver as coisas acontecer, e se não ver, eu não creio. Mas no Novo Testamento é uma questão de espírito. O espírito, irmão, você não vê, você sente. Você pode ter intimidade com Deus, mas se você não tiver o espírito, não tem como isso acontecer, porque Deus é espírito. E esse passou a ser para nós, irmãos, um grande problema. Eu vou começar a falar uma coisa para os irmãos. Deus tem um plano. Lá na eternidade passada, Deus estabeleceu um plano. E esse plano, ele vai levar até o final, de qualquer maneira. A maneira dele realizar esse plano, o serviço, a maneira como ele vai fazer, chama-se economia. Então eu vou citar um exemplo para os irmãos. Deus é santo na sua natureza. Logo, Ele quer que todos nós também sejamos santos. Agora, por que Deus é santo? Eu estava até no grupo, os irmãos, falei assim, a questão da fé. Para pensar um pouco, por que eu preciso ter fé? Não seria bem mais fácil ser um crente, um cristão? Só de eu falar a palavra crente já vai contrário do que eu estou falando, né? Mas ser um cristão, se não precisasse ter fé? Mas, irmãos, nós nunca podemos esquecer que Deus é Espírito. Amém. Deus é santo. A sua natureza é santa. Amém. Deus é amor. Amém. Então, algumas coisas que Ele fez com o homem, por exemplo, vamos pegar o exemplo do povo do Egito, quando estava no Egito. Ficou lá 450 anos, esqueceram, já não tinham mais, já não sabiam mais quem era Deus. Não foi passado de geração, eles já não conheciam mais. Até que Moisés veio, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual foi a primeira preocupação com Deus quando tirou o povo do Egito? Dar para eles os 10 mandamentos. Para mostrar o que para aquele povo? A natureza de Deus. Olha, eu quero mostrar para vocês quem é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Dar para eles saberem porque vai ver que eles estavam acostumados a aqueles deuses egípcios, aquelas coisas lá que eles tinham. Se nós vemos um pouco a história, e Deus falou assim, não é nada daquilo que vocês viram no Egito. Vocês querem me conhecer? Olha, toma aqui as 2 tábuas, aí denota bem quem eu sou. Se resume em quê? Amar a Deus e amar o próximo. Mas o homem tomou aquilo ali como ordenança para ele. O homem querer fazer, na boa vontade de querer fazer a economia de Deus funcionar ao seu modo, ele falou, não, Senhor, pode falar que tudo que o Senhor falar eu vou fazer. Deus não falou para o povo, eu só quero mostrar quem eu sou para vocês.
Até agora vocês estavam numa terra pagã, de incrédulos, pessoas que adoram o sol, adoram a lua, adoram a estrela, adoram o rio, adoram a vaca, mas eu não sou nada disso, eu quero mostrar quem eu sou. E muitas vezes, irmão, nós pegamos a palavra de Deus de forma de ordenança para nós. Sim. E queremos, a nossa maneira, fazer as coisas acontecer do nosso jeito. E, felizmente, eu digo, irmãos, não é assim. Amém. Eu vou repetir esse versículo que nós acabamos de ler. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Na economia de Deus, irmãos, nessa era, os irmãos podem crer, o homem é o ponto central do trabalho de Deus. Deus estabeleceu o tempo como o seu servo. Eu acho que o servo mais fiel de Deus é o tempo. O tempo traz as coisas à tona, revela aquilo que está em oculto. O que você não está entendendo hoje, as coisas vão acontecendo dentro do tempo. Sim. Deus colocou o homem como centro nesses 6 dias da criação. O que é 6 dias para Deus? Eu estou falando de 6.000 anos, mas 1.000 anos é um dia. Então, um dia, até força de expressão, 1.000 anos não é nada para Deus, porque Ele não tem o tempo como limite. Sim. Ele pode ir lá na frente, Ele pode voltar, Ele pode fazer o que Ele quiser. Nós estamos limitados pelo tempo. Sim. Dentro desse tempo, Deus colocou o homem. Sim. Hoje, irmãos, cada um de nós faz parte do plano de Deus. Amém. E a maneira como Deus trabalha com um não é a mesma maneira que trabalha com o outro. Ele sabe aquilo que eu preciso e me trata de uma maneira diferente dos outros. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O tratamento que Deus dá para você pode não dar para mim, o que Ele dá para mim pode não dar para você. É verdade. Né? Aquilo que eu passo, você não passa. Talvez aquilo que você passa, eu não tenho a força para conseguir passar. Mas se nós tivermos fé e acreditarmos naquilo que está escrito, nós vamos aprender a descansar. Amém. Nós vamos aprender a ver que todas as coisas... Aí, irmãos, eu não sei se os irmãos aqui, alguém apanhou da sua mãe, apanhou do seu pai, né? Do meu pai eu não apanhava, meu pai não era de bater, mas da minha mãe, irmãos, eu acordava de manhã, eu falava assim, hoje eu não vou apanhar da minha mãe. Até a hora do almoço, Sérgio, já tinha tomado 2 surras. Eu não sei porquê. Isso porque hoje você não ia. Eu tinha jurado que eu não ia apanhar. Então eu acho que eu não fui lá flor que se cheirasse não, né? Mais tarde eu podia entender o que a minha mãe passava comigo. Por quê, né? Eu devo ter judiado muito dela. Eu acredito que cada um de nós, aí, irmãos, nós temos o que? Nós temos o tempo, que foi o servo que Deus colocou do nosso lado para nós termos tempo. Amém. De enxergar. Nós temos condição de nos arrepender. Amém. Uma condição que aos anjos não foi dada. Os irmãos sabiam que quando os anjos erraram, a eles não foi dada a oportunidade de arrependimento e a nós foi dado? Amém. Já pensou que privilégio? Fala, eu posso me arrepender. O tempo me mostra onde eu errei, eu posso me arrepender, posso voltar e posso recomeçar. Amém. Mas aos anjos não foi dada essa oportunidade. Hebreus fala disso. Então, todas as coisas cooperam. Se nós tivermos esse versículo, irmão, como a nossa regra de fé, a nossa vida vai ser muito mais tranquila. Nós vamos ver que mesmo quando nós estamos passando por uma situação que não nos é muito favorável, tem alguém no controle. Amém. Aleluia.
Tem alguém no controle. Porque, irmãos, esse é o serviço de Deus. Tem algumas coisas que nós somos cooperadores de Deus, mas nós temos limite até onde ir. E tem algumas coisas que nós podemos ir até dali para frente, é com Deus, não é mais comigo. Não está dentro não está dentro do meu alcance. Não é nem capacidade, eu sou proibido de avançar. Sim. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Nós temos irmãos que estão à nossa frente. E de vez em quando, por esses irmãos serem homens, também ter a questão da carne, a questão da alma, esses irmãos erram. Irmãos, o meu limite não me permite que eu avance e queira falar. O problema dele é com Deus. É uma coisa que não pode fazer parte da minha preocupação. Sim. Mas eu fico preocupado, fico olhando. O Pavanelli está na minha frente, eu fico de olho nele. A hora que o Pavanelli der uma escorregadinha, Sérgio, você viu o que o Pavanelli fez? Aí o Sérgio... Isso é o que, irmãos? Eu não enxergo o meu limite. Deus não tem limite, mas eu tenho, né? Deus me limitou, me colocou. Aí, mas se eu começar a ver esse versículo, todas as coisas, Senhor, abençoa o Pavanelli. Ele teve problema, eu não sei o que aconteceu. Irmãos, já pensou que maravilha que seria? Essa é a vida da igreja. É o lugar que o Senhor nos colocou, né, para sermos aperfeiçoados, para ser cooperadores com Deus nesse economia. Amém. Que promove o quê? A fé. A economia promove a fé. Irmãos, e para nós termos fé, eu gosto muito, de novo eu vou me reportar, eu estou gostando tanto daquelas 40 lições, não sei quantos irmãos estão lendo, até para a questão de ter fé, irmãos, eu não tenho condição de ter fé. Se Deus não me preparar, não me dá condição de ter fé. Até antes de sermos salvos, Pedro fala que o nosso espírito foi santificado para poder receber o Espírito de Deus, porque eu não tinha condição. Então até antes mesmo de você ser salvo, o Espírito já estava trabalhando. Amém. E me ajudou e me deu a capacidade de crer. Amém. Porque por mim mesmo eu não tenho capacidade e ninguém tem. Se o Espírito não der essa condição, por isso a Bíblia fala, a fé não é de todos. Logo, nós não temos no que nos orgulhar, porque até a capacidade de crer é o Senhor que nos dá. Amém. Aleluia. Amém. Se eu me empolgar, Deus, irmão, me corrige, senão eu fico indo, né? A economia de Deus, ela tem dois aspectos. Uma no Velho Testamento, que foi trazida por Moisés, como eu já comentei com os irmãos, a maneira como Moisés conduziu aquele povo, os escritos deixados por Moisés, a lei. E no Novo Testamento teve também alguns servos, e dentre eles o que mais se destacou, que falou mais desse assunto, foi Paulo. O apóstolo Paulo. Nós podemos ver isso nas 14 epístolas, algumas como Efésios, que fala fortemente sobre o serviço, fala fortemente da maneira, o Efésios até fala dos 5 jeitos ou maneira de andar. Quando nós falamos em economia de Deus, irmãos, eu queria mudar um pouco a economia, serviço a Deus. O que é servir? O serviço, o ministério, fazer alguma coisa, é uma coisa prática. Não é doutrina, não é ficar aqui pregando, falando mensagem bonita, não, é coisa prática, é o nosso dia a dia. É isso que Moisés queria conduzir o povo, é assim que Paulo se esforçava, e ele falava que sentia dores de parto, até que Cristo fosse formado, nos irmãos, no caso dos Gálatas. A ânsia desses irmãos que passaram, que foram esses irmãos, era porque nós fôssemos práticos, deixássemos, por isso que Paulo fala para Timóteo, onde que está aquele Timóteo 1,
1 Timóteo 1, quem achou, lê 1, 3 e 4. Quando estava de viagem rumo à Macedônia, e roguei permanecer ainda em Éfeso, para demonstrarem a certas pessoas a fim de que não ensinem diferentemente, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus, o serviço de Deus na fé. Os irmãos estão vendo? Não se ocupem com fábulas, genealogias. Nós ficarmos discutindo doutrinas, o que pode, o que não pode, que dia que é, que dia que não é, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. É fábulas, irmão, não leva a absolutamente nada. Vocês acham que Deus fez um plano tão fantástico, fez um reino, fez uma coisa toda, e depois ia ficar preocupado com o que o homem pode, o que eu não pode comer? Que dia que deve guardar, uma vez que nós não temos problema do tempo? Para onde nós vamos, não vamos ter esse negócio? Tudo é símbolo. Por isso que o Velho Testamento são sombras, a economia de Deus, o que está no Velho Testamento são sombras daquilo que veio para o Novo Testamento, que é a realidade. Amém. Um dos exemplos mais fortes do que isso é o sábado. É uma sombra do descanso. Quem é o nosso verdadeiro descanso? É o nosso. Cristo. Então qual que é a realidade do sábado? É o próprio Senhor. Então, se nós, os homens, os irmãos lerem o Evangelho, os irmãos veem a tropa dos republicanos, dos fariseus, dos saduceus, aqueles religiosos, eles estavam sempre mais preocupados com a tradição do que com a palavra de Deus. Patrulha sabática. A patrulha sabática, a patrulha alimentar. Senhor, por que os seus discípulos não jejuam e nós e os discípulos de João jejuam? Senhor, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Senhor, por que o Senhor curou no sábado? Senhor, por que? Sempre assim. Eles estavam muito mais preocupados com a tradição dos homens do que propriamente dito pela palavra. Não estava escrito nada daquilo, nem na capa do Velho Testamento. Mas os homens, ao passar do tempo, os irmãos, foram criando escritos de acordo com... Paulo chega até a falar isso, de acordo com o seu ventre, para satisfação própria. E fazia daquilo uma doutrina. E queria que os outros cumprissem aquela doutrina, e aquilo passou a ser uma verdade entre eles, e o que Jesus chama tradição de homens. Se nós prestarmos atenção, a maioria das doutrinas nasce por causa de uma tradição humana, e nada mais do que isso, não tem nada a ver com a economia de Deus, não tem nada a ver com o serviço a Deus. Amém. Bom, vamos continuar. Eu queria que os irmãos lessem Lucas 21, 33. O que está escrito? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. O que os irmãos acham? Pode passar o sábado, pode passar o céu, pode passar a terra, Pode, não pode. mas pode, não pode, pode passar a comida, a carne de porco, a carne de vaca, a carne do que quiser comer, a verdura que quiser, tudo passa, as palavras não. Passará o céu e a terra. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, o plano de Deus, a qualquer modo, ele vai ser cumprido, porque Deus, Jeremias fala, o Senhor falou e cumpriu o que falou. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem. Para quê? Para que se arrependa. Então, se Deus falou, o que eu tenho que fazer?
simplesmente me submeter ao seu falar. Amém. Essa é a maravilha de nós estarmos aqui hoje. Amém. Deus falou e eu acreditei. Um exemplo fácil. O Senhor estava do lado de cá do mar de Tiberíades. Ele falou para os discípulos: vamos passar para o lado de lá. O Senhor falou: vamos passar para o lado de lá. Ele queria ir na terra dos Gesarenos, né? No meio do mar, deu uma tempestade. E o mar se revoltou. Os discípulos ficaram apavorados. Senhor, como que pode, cara? Você não está vendo que nós estamos afundando e você dormindo? Você não se preocupa, não? Nós vamos perecer. Nós vamos perecer aqui. Imagine que os discípulos devem estar gritando com ele, apavorado, o pavor da morte ali. O Senhor falou: homens de pequena fé, eu não falei para vocês que nós vamos atravessar? Isso quer dizer o seguinte, irmãos: o Senhor falou. Amém. Pode vir a tempestade que vier na sua vida, o Senhor falou. Amém. Nós vamos. Amém. Irmãos, o reino é nosso. Amém. Nós estamos destinados a reinar com o Senhor. Amém. Aconteça o que acontecer, venha a tempestade, que o Senhor falou: vamos. O Senhor repreendeu o mar, repreendeu o vento. Agora tá bom. Mas não precisava ter repreendido, ia chegar. Mas muitas vezes, irmãos, nós enchemos o Senhor. O Senhor não vê a situação que eu estou, vai chorar, vai se gritar. O Senhor tá bom. Jó. Reclama. Irmão, nós temos o direito de reclamar. Mas quando nós cremos naquilo que o Senhor falou para nós, as coisas tendem a ficar. Nós podemos chorar, podemos lamentar, podemos reclamar. Murmurar não. Porque os murmuradores morreram no deserto. Então, principalmente os irmãos novos, existe uma grande diferença, irmão, entre irmão fraco e irmão murmurador. Tem aquele irmão que é fraco, Sérgio. Se você der paciência com ele. Sim. Né? Tem que ter. Você tem que ter lá, buscar, trazer, voltar, tudo. Agora tem irmão que não é fraco. Tem irmão que está há tantos anos murmurando, falando. Orar também por esse. Mais ainda. Esse precisa. Que o Senhor nos dê, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não podemos julgar. Né? Se o Senhor nos colocou juntos, Ele quer que nós caminhemos todos juntos. Amém. Nenhum a menos. Né? O Senhor nos chamou, o Senhor morreu, deu o seu sangue, o hino que nós cantamos hoje. Todos nós não somos diferentes um do outro. Nós não passamos de um pecador que graça ganhou. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar. Caí. Como que Deus... Eu vou agora então falando em reclamar. Se tinha alguém que tinha todo direito de reclamar, esse um era José, filho de Jacó. Tinha muito crédito. Esse tinha. Ele era meio tonto. Vamos falar a verdade, né? O que ele tinha que estar falando o sonho dele para os irmãos dele? Eu sonhei hoje que os 11 peixes aí se curvaram diante de mim e me adoraram. O meu feixe se levantou, os 11... eu sonhei que além dos 11 peixes, o sol e a lua também se curvaram diante do meu feixe. Eu tenho que dar... Vai saber se ele não falava mesmo. Tonto, linguarudo, fica falando. Tem que falar o quê? Não precisa falar tudo, irmão, não precisa falar tudo que você sabe. Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Ganhou apelido, os irmãos dele falaram, mas ele era o queridinho do papai. Jacó tinha feito para ele uma túnica sem costura, devia ser uma coisa fantástica. Rapaz, Né? Uma túnica, talar. O que é túnica talar? Alguém sabe o que é? É que vai até embaixo? Será? Talar?
uma coisa? Cadê as costureiras aí? Cadê deve ser uma coisa bonita, porque causou ciúmes nos irmãos. Dogueira. Trançando os seus coloridos, vai trançando, feito normal mesmo, sem... Sem costura. Só vai trançando. Devia ser feito sob medida, né? Porque era dele. Era o queridinho de Jacó. A verdade era essa. E provocou ciúmes. E ele ainda fica contando os sonhos dele. Os irmãos dele um dia falaram: quer saber de uma coisa? Não dá jeito mesmo. O pai dele falou: José, vai lá ver seus irmãos. Estão lá, já estão dias lá com o gado. Vai lá, né? Dá uma olhadinha como é que eles estão. A hora que José foi chegando, eles falaram: lá vem o sonhador. É uma grande oportunidade para a gente se ver livre desse moleque. Vamos matar ele. Aí, Judá, não. Vamos, joga ele no poço, aí depois a gente vê o que faz com ele. Não é uma coisa fantástica, irmão? Daí aparecem os mercadores. Uma caravana de ismaelita. Eles falaram: vocês não querem comprar um escravo, não? Tem um moleque aí bom de trampo. Sabe cuidar de ovelha, pô, caralho. Sonha que é uma beleza. Ismaelita compra José. Irmãos, aí nós começamos agora. Veja, irmãos, como é que é a questão o cuidado de Deus para com o seu povo. O que parecia ser uma tremenda injustiça, no fundo, era Deus preparando uma situação para poupar a família de Jacó de morrer de fome. Lá vai José para o Egito, é vendido para Potifar. Na casa de Potifar, ele progrediu, foi fiel, devia ser muito inteligente, a ponto de Potifar entregar toda a casa dele para tomar conta. Os irmãos já sabem a história da mulher de Potifar, que quis que ele a tomasse, ele rejeitou, fugiu, e ela mentiu para o marido, falando que ele forçou. Potifar jogou ele na cadeia. Vai na cadeia. Em pouco tempo na cadeia, ele se tornou ali o administrador. Ficou responsável pelo preço. Aonde ele ia, ele estava sempre numa situação superior aos outros. Sim. Devido à sua inteligência. Mas na realidade, irmãos, Deus era com ele. Amém. Chegando ali, teve o sonho do copeiro e do padeiro. Os irmãos sabem a história. E já Faraó também teve um sonho. Aí a história de José começa a mudar. Irmãos, é tão interessante essa história de Faraó. Vamos ver lá em Gênesis 41. Gênesis 41, cadê Gênesis? Gênesis 41. Versículo do sonho. É lá do 37, mais ou menos, diante, 35, vamos ver. Ah, tá, 37. Eu vou ler para os irmãos. Conselho. Aí José tinha revelado. Irmãos, para um pouco para pensar. Chega lá, o faraó teve um sonho que estava atormentando ele. Nenhum mago, ninguém conseguia discernir o sonho dele. Aí eles vão lá, pegam um prisioneiro, pegam um moleque, traz lá. E Faraó acreditou na interpretação dele. Irmão, pensa um pouco. Ele fala para Faraó, vai ter 7 anos de fome, mas daqui a 7 anos. Hoje, irmãos, qualquer economia, alguém que fala assim: você não quer plantar uma árvore? Ah, não, eu vou ver essa árvore, vou ver o lucro dessa árvore só daqui 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu vou plantar alface, que daqui a 3 meses eu estou vendo de volta. Eu vou plantar a soja, porque o homem quer o lucro rápido. Agora imagine Faraó mexer com todo o governo. O Egito, na época, passou a ser a capital do mundo. Sim. Era o maior reino que tinha. Faraó, então, em outras palavras, Faraó era o rei do mundo. Chega lá um moleque e fala para ele: o sonho que você teve, as 7 vacas gordas
e depois você teve 7 vacas magras, e teve 7 espigas gordas, e teve 7 espigas mirradas, gordas. E as magras comiam as gordas. É 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Faraó, se eu fosse você, eu construía cidade celeiro, fazia trabalhar mais, porque depois todo mundo vai passar fome e vai querer comprar, você vai ter mantimento para manter o povo. E Faraó acreditou nele. Se alguém chegasse para você, você acreditava nisso? Eu não dava nenhum crédito. Ei, Frederico, você acreditava? Se alguém desse uma interpretação dessa? Eu acredito homem, confio homem. Aí, irmãos, o Faraó fala assim, ó. Versículo 38. 38, o 37, o conselho foi favorável a Faraó. E a todos os seus. E a todos os seus, então todos acreditaram na interpretação do sonho daquele moleque. Impressionante. Desculpa de eu falar esse termo, mas ele era jovem. Um jovem hebreu. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? O que é isso? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Até ontem era um moleque prisioneiro, hoje é o rei de toda a terra. Ele só não subiu no trono, mas na realidade, irmãos, mais para frente nós vamos ver que José fala para os seus irmãos, ele foi colocado por pai de Faraó. Deus me constituiu pai de Faraó. Quem é maior, o pai ou o filho? Então, na questão do encontro, aquele encontro de Jacó com Faraó, quando o Faraó mandou chamar a família de José, mandou chamar os pais, que queria conhecer o pai dele, quem abençoou quem ali, irmãos? Jacó abençoou o Faraó. Sim. Quem é maior, quem abençoa ou quem recebe a bênção? Pessoa. Então, na realidade, naquele momento, o reino do mundo estava sendo executado por José na pessoa de Jacó. Amém. Porque Deus tinha falado para Jacó: você é príncipe, você não vai mais chamar, de hoje em dia você vai chamar, você é Israel, você não vai mais ser Jacó, porque você é príncipe de Deus. Se cumpriu nesse momento que Jacó abençoou a Faraó. Aleluia. Amém. Isso tudo, irmãos, é o arranjo de Deus ou não é o arranjo de Deus? Amém. Aí, vamos voltar lá onde nós estávamos. José, um jovem de odiado dos irmãos, até os seus pais em determinado momento ficaram um pouco contrariados com ele, é colocado numa situação de perseguição, de traição, mas ele, irmãos, em momento nenhum guardou, ele tinha muito motivo para se vingar dos irmãos. Ele podia, imagina você e eu, a hora que eu vejo meus irmãos chegando lá buscar alimento, porque na terra está passando fome, mas José já estava tão maduro que não tinha nele sentimento de amargura com relação aos seus irmãos. Pelo contrário, ele se estremeceu, ele tinha que sair para chorar, para não dar a ver, né? Eu queria ler com os irmãos Salmos 139, versículos 16 e 17. Quem achou pode ler. Os teus olhos me viram, a substância ainda informa. Foram escritos todos os meus dias, cada um deles
quando nem vez havia ainda. E que preciosos Para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Será que não era isso que José levava em conta? Os olhos de Deus viram ainda informe a substância. E preciosa para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Quando José não colocou o seu querer, a sua alma, aquilo que ele não colocou na frente, ele deixou para segundo plano. Aí, quando chega em Gênesis, vamos voltar lá em Gênesis, 37, 45, Gênesis 45, de 5 a 8. Olha, irmãos, o que José falou para os irmãos dele. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Irmãos, ele não podia ter falado, não. José, como fala São, ele não olhou nada, ele viu a mão de Deus. Não foi vocês que me venderam, foi Deus que me trouxe até aqui, para que a vida de vocês e da nossa família fosse preservada. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, e em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá. Irmãos, olha aqui. Puxa vida. Não foi vocês que me venderam, não fosse vocês que me mandaram, não foi vocês que me mandaram, que me venderam como escravo, e sim o Deus que me pôs por pai de Faraó. Os irmãos já tinham lido isso? Eu já não sei quantas vezes eu tinha lido, mas hoje eu li um susto. Olha que eu li isso aqui. Não prestou atenção. Não prestei atenção antes. Deus me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Irmãos, essa é a maneira de Deus trabalhar. Aleluia. Amém. Você pode estar achando que você está passando. José era um que tinha tudo para falar, para reclamar, para chorar, para amaldiçoar, para murmurar. Ele não, irmãos, a vida de Deus é preciosa. Ele fala assim, eu era ainda uma, como fala lá em Salmo, uma substância informe. Fala para os irmãos, não foi você, não pense, não fique triste, não fique se martirizando, falando um para os outros, não esqueçam, não foi vocês, foi Deus que me mandou adiante de vós, para que a vossa vida seja preservada. Aleluia. Aleluia. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Amém. Nós estamos vendo então a economia de Deus em José. Que filho da igreja. Aleluia. O que é isso? Agora, irmãos, Deus tem um propósito em tudo. Deus não faz nada por acaso. Deus não pensa que Deus faz as coisas pela metade. Deus não é Deus de gambiarra, de fazer as coisas de qualquer jeito. Pelo contrário, tudo fez Deus perfeito. Amém. Moisés é um outro exemplo para nós, não é? Quando fala, eu quero ler, um irmão lê para mim, o Felipe, lê bem alto aí, Eclesiastes 3, 1 e 11a. Opa, você pode pegar. Eclesiastes 3, 1 e 11. Bem alto. Tudo tem seu tempo determinado.
e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Amém. E repôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos, não é gostoso ler esse versículo? Era até o 11a, a só a parte A. Tudo tem o seu tempo determinado. Irmãos, quando você começar a enxergar o tempo como o servo mais fiel de Deus, a sua vida vai ficar bem mais tranquila. Amém. Tem tempo, Salomão fala que tem tempo de semear, tem tempo de colher, tem tempo de chorar, tem tempo de rir, tem tempo de se alegrar, tem tempo para tudo. Ainda tem um salmista que fala assim: como maçãs de ouro em salvas de prata é uma palavra dita no seu tempo. Quando você fala uma palavra, muitas vezes você nem sabe, mas você fala uma palavra no tempo tão certo. Para aquele irmão, ele enxergou aquilo ali como maçãs de ouro numa bandeja de prata. É o tempo. E muitas vezes, irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. É verdade. E nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus, e nós queremos fazer. Aí então a economia de Deus passa a ser a minha economia. Não é mais a de Deus. É eu que quero fazer a minha maneira. De acordo com o meu pensamento. De acordo com aquilo que eu acho. Aí, irmãos, o que Deus fez? Tudo formoso no seu devido tempo. Olha a criação, irmãos. Se Deus tivesse criado os animais selváticos antes da grama, o que eles iam comer? Deus fez a água, fez o peixe. Não tem problema, tem água, o peixe pode. Agora, eu preciso criar os animais. Se eu criar um animal, jogar na terra, só tem água, só tem terra seca e tem água, o animal vai comer. Não. Aí Deus, no tempo, criou a relva. Amém. Criou as árvores frutíferas. Sim. Aí depois ele criou os animais de pequeno porte, os animais de grande porte, depois os animais... Irmãos, olha como que é engraçado as coisas. Eu gosto muito de assistir esses canais da Discovery. Hoje ainda estava vendo as grandes imigrações. A imigração de um animal na África é a maior imigração que existe, chamada gnu. Os irmãos já assistiram esse documentário? Tem mais de 1 milhão de gnu. O gnu é um boizinho, magrinho, pequeno assim, né? Aí eles vão passar no meio dos leões, o leão vai lá, mas dá um dó do gnu, o leão mata ele. Irmãos, por que não tem muito leão? Os irmãos já pararam para pensar um pouquinho? Hein, Guilherme? Uma família de leão tem 7, 10. Os caras dão até nome, por exemplo, esse aí é rosa, esse aí é amarelo, esse aí não sei o que tem, dá nome até para de tão pouco que tem. É o rei, mas tem pouco. O gnu, milhões. O avião pega que parece uma mancha assim no meio do capim em busca de água. O que é isso, irmãos? É a maravilha da criação de Deus. Ele fez tudo no seu tempo, tudo certinho, não tem nada errado com isso. E se imagina se tivesse mais leão do que gnu, o que você ia comer? Não comer uns aos outros. Não pode. Cadeia. Ia brigar um com o outro. Esse versículo, irmãos, é uma coisa fantástica. A Bíblia, né? Tudo Deus fez formoso. Amém. Ao seu devido tempo. Amém. Aleluia. Nós temos mais, irmãos, é que crer mesmo em Deus. Não tem como não. O Sérgio ontem falou lá em cima que a maioria das economias estabelecidas no mundo, os best-sellers, tem a Bíblia como fundamento, não é? O homem também não é tão bobo assim, não. Ele sabe que a Bíblia é infalível, não se contradiz, é uma coisa fantástica. E nós, então, que temos tanta familiaridade com a Bíblia, não vamos crer naquilo que está escrito? Aleluia. A mesma coisa, consegue com Moisés. Moisés era um homem. O povo ali no Egito se tornou numeroso.
Aí veio um faraó, José morreu, veio um faraó que não conhecia o que José fez, e viu que a família, esses caras aí, cresceram muito, eles vão tomar conta do Egito se a gente não fizer alguma coisa. Passou a judiar do povo, fazer trabalho forçado, fazer tijolo e espancar. E o povo chegou uma hora que não aguentou e se lembrou de Deus e clamou a Deus. Aí nós vemos de novo a economia de Deus, o serviço de Deus e como Deus faz as coisas. E Deus ouviu e falou: tá bom, eu vou libertar vocês. E levantou um homem chamado Moisés. Nasceu, foi criado no palácio pela filha de Faraó, como filho de Faraó, aprendeu toda a ciência do Egito, quer dizer, foi equipado. Depois ele achou, irmãos, ele achou que poderia fazer alguma coisa. Ele foi querer ser juiz de uma causa. Aí o cara falou: escuta, você quer julgar coisa? Você vai matar um de nós que nem você matou ontem o egípcio? Aí ele caiu: que besteira que eu fiz. Foi para o deserto, 40 anos no deserto. Todo aquele conhecimento que ele tinha, tudo que ele sabia, precisou passar pelo deserto de Midian, para Deus poder usar. Chegou uma certa hora, irmãos, que Moisés estava assim, imagina, pastoreando cabrito no deserto. O salmista fala das ovelhas: me leva em pastos verdejantes, me conduz às águas tranquilas. Mas Moisés estava no deserto, pastoreando cabrito. Não tinha ninguém para conversar. Não tinha ninguém, a árvore pegou fogo. Eu acho que Moisés nem... pegou fogo, está pegando fogo aquela árvore ali, ó, mas não está se queimando. A sarça pegou fogo, e a sarça não queimava. Demorou para cair a ficha de Moisés. Eu acho que Moisés, assim, se passasse um rio por ali, correndo a água de baixo para cima, acho que nem 40 anos ali só com ovelha. Se tornou o homem mais manso. Passou por provações e privações, né? Então ele foi preparado. Aí nós vemos o arranjo de Deus para tirar o povo. Nós vemos o arranjo de Deus para levar o povo para sobreviver. Sobreviveu, está sendo judiado. Agora entra de novo o arranjo de Deus para tirar o povo do sofrimento e levar para a terra de Canaã. Aí Moisés, todo aquilo que ele fez, primeiro Deus chamou, depois eu mandei a história, tá? Não vou falar porque o Sérgio já está mostrando o relógio para mim. Aí o Moisés lá, os milagres que foram feitos lá na terra do Egito, primeiro, antes disso, ainda Deus falando com Moisés: Moisés, meu povo está sendo... não vou não, eu sou homem de dura língua, não sei nem mais falar. Quando eu estava bom, o senhor não me chamou. Agora, 80 anos o senhor vem falar comigo, eu nem sei mais falar. O senhor não é eu, não é outro, o senhor se enganou. Mas, irmão, Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra. Era Moisés mesmo. Aí Deus preparou Arão para ser o profeta de Moisés. Vai falar, Arão fala, a boca, a sua boca. Moisés vai, faz todas aquelas maravilhas. Chegou uma hora que Faraó tira seu povo, 10 vezes ele segurou. Precisou 10 pragas para cair. Na 10ª, Faraó falou: tira logo o seu povo daqui. No meio do caminho, Faraó se arrependeu. Não vai ficar tão barato assim. Vamos lá, vamos matar todos eles no deserto. Mas, irmãos, o arranjo de Deus passa pelo batismo do Mar Vermelho. Aí as águas do Mar Vermelho sucumbem, todo o exército de Faraó, e o povo vai embora tranquilo, do lado de lá do mar. Isso é uma sombra da realidade do batismo que nós temos hoje. Quando nós somos batizados, irmãos, tem alguns que pensam que o batismo lava pecado, então você tem que batizar em água corrente, porque daí o pecado vai embora.
Você não pode batizar numa piscina, porque senão o pecado fica tudo ali, nem num tanque, papá, tem tudo isso, mas não é nada disso. No chuveiro a água não é suficiente. No chuveiro não é, na caneca também não, é pouca água. O batismo, irmãos, é um símbolo. Na realidade, você está testemunhando para o mundo Sim. que você não tem mais nada com ele. Amém. O povo, quando passou, mesmo que o povo quisesse voltar, não podia mais. Porque os irmãos lembram, pouco tempo depois que ele atravessou o mar, o povo já começou a murmurar. Lá no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha alho, a gente tinha pepino, a gente tinha melão, aqui não tem nada, você não tem água para beber. Moisés se trouxe para morrer nessa terra aqui, não tem nem lugar para enterrar os nossos mortos. Reclama do líder. Mas eles não conseguiam mais voltar para o Egito porque tinha um mar que separava. Amém. Hoje nós somos batizados, não tem mais como você voltar para o mundo. Não tem. Você já está batizado. É isso que é o batismo. Você declarou, por testemunha dos irmãos, declarou para o Senhor, declarou também para Satanás, que você não tem mais nada com o mundo. O mundo jaz no maligno. Acabou, você está morto para ele. Você passou pelo batismo. Esse é o significado. Moisés pega esse povo, leva. O povo não era fraco e tinha muitas causas. E Moisés ficava de manhã até de noite julgando o povo. Aí Deus prepara um homem. Quem que ele preparou? Jetro, o sogro de Moisés. Moisés, não só você vai morrer, mas você vai matar todo esse povo se você continuar fazendo isso. Onde se viu? Irmãos, tinha mais de 2 milhões de pessoas. Pois, irmão, nós somos aqui em quanto? Estamos aqui hoje em 60, 70. Se bobear, dá briga entre nós. Imagina 2 milhões de pessoas no meio do deserto. Quanto problema que não ia ter. Não é de Israel aqui. Não, e não somos nem judeus. E Moisés ficava ali, irmão, julgando todas as causas. Não ia conseguir. Por que eu estou citando o Jetro? O irmão Dom também cita no Alimento Diário. É para ver o cuidado minucioso que Deus tem para executar o trabalho dele. Amém. Deus tinha que preservar Moisés até que o povo entre. Amém. E se ele continuasse daquele jeito, tanto o povo quanto ele ia morrer, porque não tinha condição. Moisés estabelece, chama homens de boa reputação, coloque ele sob chefe de 1000, sob chefe de 100, de 50 e de 10, e julguem as causas entre eles. As que eles não conseguirem, traga para você, aí você julga. Nós vamos ver como é que Deus trabalha na vida da igreja. Não é assim. Nós temos um problema. Sim. Vou trazer um problema. Nós temos um grupo de casa. Tem as reuniões aqui, tem o local 2, tem o local 1, daqui a pouco vai ter o local 5, 10, 25, 35. Vamos resolver os problemas dos locais na sua origem. O que nós podemos resolver no grupo de casa, estamos com o problema, vamos resolver. Reunião de oração. Agora, então, o nosso grupo de casa ficou mais gostoso ainda, porque tem reunião de oração junto. Então, problemas que tem, a irmã Maria do Carmo está doente, faz parte do nosso grupo. Vamos orar pela irmã Maria do Carmo, tá ali? Todos os irmãos sentem mais de perto. É isso aí. Não é? Vamos pôr em prática isso, irmãos. Amém. Pode colocar no aviso do grupo? Pode colocar no grupo da igreja. Mas vai chegar um determinado, irmão. Hoje nós estamos reunidos em 100 irmãos, 100 e poucos. E a hora que tiver 10 mil irmãos aqui em Sumaré? Que aviso que vai dar conta? Então, Moisés, estabelece chefe de 1000. Conselho de Jetro. Conselho de Jetro. Usado na administração. Isso é até hoje usado. Isso é o que acontece conosco. Até hoje. Eu vou tomar mais 2 minutos só dos irmãos. 3, tá bom? Eu vou parar de falar. Com Moisés, então, trazendo hoje para nós, irmãos, os irmãos citaram o exemplo. O irmão Dong veio para o Brasil em 1960. Não sabia o que ia encontrar aqui. O irmão Samuel já tinha vindo um pouco antes para cá. O irmão Dong não falava português e também não pregava. Ele não tinha o dom dele. Não. O senhor inverteu as coisas aqui com ele, com o irmão Samuel no Brasil. Quem sabe um pouco da história? Sim. Ele veio, começou. O senhor foi liberando
a boca dele para falar. Os irmãos já ouviram falar várias vezes da primeira conferência em Belo Horizonte. Por acaso eu estava lá. Você estava lá, Pablo? Não? Tudo coopera. A compra aqui da estância precisava de um lugar para nós fazermos as nossas conferências. O irmão Dong já tinha feito as contas e no dinheiro não dava para comprar o que tinha disponível. Aí, irmão, vemos o arranjo de Deus. Amém. Vai o irmão Samuel, tem uma plantação de arroz. Amém. E a produção de arroz daquele ano, de 1979, a safra, foi muito maior do que habitualmente. A colheita por hectare. Não é que ele plantou mais terra, ele plantou a mesma área. E a produção foi muito maior. E ele teve um sentimento que aquele dinheiro não era dele. Alguma coisa, o senhor... Aí chega lá, irmão Dong, Samuel, nós precisamos assim, o senhor já providenciou o dinheiro. Amém. Maravilha. O que é isso, irmãos? Maravilha. É a economia de Deus. Amém. É o arranjo de Deus. Amém. Então, irmãos, Deus tem um plano. Amém. E Ele vai cumprir esse plano. A qualquer modo, a qualquer custo. Sim, ele vai cumprir. Aqueles que creem, como é o nosso caso, nós vamos ser cooperadores de Deus no cumprimento desse plano. Nós vamos estar inseridos na economia de Deus. E para aqueles que não creem, o Senhor vai realizar o seu plano da mesma maneira. Amém. Nós somos aqueles que cooperam com Deus. Amém. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Amém.